Boa tarde. Hoje na live eu quero falar diretamente com você que é professora de balé, né? O tema da nossa live hoje são as possibilidades de crescimento profissional que as professoras de balé não enxergam, né? Hoje eu quero falar diretamente com você que é professora de balé e atende somente bailarinas e bailarinos. Você tem um conhecimento gigantesco que pode ser útil para diversas áreas além do ensino da dança. Mas antes de eu dar continuidade ao nosso tema da nossa live de hoje, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Rosa Lucena, bailarina clássica profissional e ensino profissionais do movimento a sair da estagnação, alcançando 10K a mais por mês e tornando-se referência aí na sua cidade, né? Então, como eu disse anteriormente, vocês podem e devem ajudar outras pessoas que buscam uma melhor qualidade de vida, ou até mesmo outros profissionais do movimento que também precisam desses conhecimentos que você tem, que você adquiriu ao longo dos anos dando aula de balé, tá? Então, chega de ficar presa somente nesse universo do balé clássico, das aulas de balé. Você deve ter percebido, né, que alguns profissionais, eles ganham mais do que outros, porque eles conseguem inovar. Enquanto isso, tem outros profissionais que estão ali na mesmice e não conseguem fechar turmas, fica ali lutando dia após dia para poder manter as suas turmas lotadas, para não poder perder mais alunos, né? Eu estou aqui com vocês ao vivo, também estou gravando aqui, por isso que eu estou olhando um pouquinho para baixo e com uma colinha aqui para não esquecer nada que eu tenho que abordar com vocês hoje, certo? Deixei a câmera um pouco mais perto, porque depois eu vou me afastar para demonstrar alguns movimentos, alguns exercícios. Então, o meu objetivo hoje é mostrar para vocês a oportunidade que vocês pouco exploram. Enquanto você está aí dando aula para suas bailarinas, você já deve ter percebido que muitas mães ficam ali na recepção, sentada, né, aguardando o término da aula. E eu já parei para pensar por diversas vezes, poxa, elas perdem 1 hora do dia delas sentadas ali, ficam ali com o tempo ocioso, mexendo no celular, sem nada para fazer, né, 1 hora perdida, sendo que essas pessoas poderiam estar ali se exercitando. Teve um dia que isso me incomodou bastante, e aí o que eu resolvi fazer? Eu combinei com uma outra professora dela dar aulas para as minhas crianças, enquanto isso eu chamei as mães para outra sala. E foi muito engraçado, porque elas chegaram na sala meio sem entender o que estava acontecendo, e eu peguei e falei assim, agora larguem o celular aí no canto e vamos fazer uma aula. Então o espanto foi grande, né? Elas regalaram os olhos na hora e ficaram assim, nossa, mas eu não levo jeito para o balé. Não, eu não vim com uma roupa apropriada. Então as desculpas que a gente começou a observar logo no início, né? Quando eu falei que elas iriam fazer uma aula junto comigo. Então, tem aquele bloqueio, aquele negócio, eu tô acima do peso, o balé não é para mim. Mas você pode ajudar essas mulheres que estavam aí na recepção sentadas. Foi o que eu fiz, chamei elas para poder participar de uma aula e foi muito engraçado, porque nessa aula eu pude trabalhar brevemente a questão da consciência corporal, a questão do fortalecimento, né, do alongamento e do equilíbrio. Então, para elas, era somente balé, que aqui na academia tinha somente balé. E eu consegui fazer com que elas visualizassem as possibilidades que elas tinham, né, estando aqui comigo. Em vez de estar sentada ali, esperando a filha terminar a aula, elas poderiam estar aqui fazendo uma atividade, né, ao mesmo tempo que as filhas estão ali fazendo na outra sala a aula. Então, é isso. Uma das possibilidades que vocês têm é de abranger um outro público que não seja as bailarinas. Não preciso trabalhar somente com bailarinas. Eu posso trabalhar com o público adulto, né? Posso trabalhar também com o público idoso, que é um público que eu particularmente amo trabalhar, além da gente conhecer um pouco mais, né, sobre eles, a gente tem uma troca ali de conhecimento. Trabalhar com o público da terceira idade, da melhor idade, para mim é um dos melhores públicos para poder se trabalhar.
Primeiro porque eles precisam, né, aprender como se levantar de maneira correta para poder não se machucar. Então aqui, hoje eu coloquei ali atrás alguns objetos que vão auxiliar nessa prática, para vocês entenderem que não precisam só trabalhar com o público infantil. Vou dar dicas para vocês de como trabalhar com o público da terceira idade, certo? Eles precisam muito de equilíbrio, precisam muito de força nos membros inferiores, e a gente tem que começar aos poucos, né? Lógico, respeitando o limite de cada um, respeitando a individualidade de cada paciente, de cada aluno. Então, eu vou mostrar para vocês agora exercícios básicos que vocês, professoras de balé, por conhecerem a questão da postura, por conhecerem mais sobre mobilidade, podem aplicar para esse público da terceira idade, certo? Eu peguei um banquinho aqui, eu deixei aqui, e eu vou mostrar para vocês que o básico para eles seria aprender a sentar e levantar sem o auxílio das mãos. Das mãos, né? Eu tenho que, para isso, trabalhar a parte inferior do meu corpo. Então, a princípio, eles precisam aprender a levantar e a sentar, que seria o agachamento. Eu jamais passaria para uma pessoa da terceira idade um agachamento profundo, né? Primeiro que eles precisam trabalhar articulações, tornozelo, joelho. Então, a gente começa de maneira lenta. A gente vai começar primeiro no agachamento simples, que seria sentar e levantar de uma cadeira, de uma poltrona. Quando eles perceberem que esse movimento começou a ficar fácil, você começa a perceber que ele tem mais facilidade para poder fazer esse movimento, o que eu vou fazer? Eu vou incluir um pezinho. Esse aqui, pezinho de meio quilo. Então, tem 2 pezinhos de meio quilo. E aí eu já vou pedir para ele fazer o mesmo movimento, porém agora com um peso extra, tá? E conforme a gente vai vendo a evolução, a gente vai colocando outros pesos. E aí, não só peso, a gente precisa trabalhar a questão do equilíbrio, certo? Antes de passar por um peso maior, você já viu que ele consegue levantar e sentar com maior facilidade. Eu vou começar a trabalhar eles levantando e tirando a perna, uma das pernas do chão, pode ser puxando o joelho para cima e sentando novamente, tá? Para trabalhar a questão de equilíbrio. Só que no início, eu posso ter o auxílio de uma cadeira, eu posso ter o auxílio de uma parede, né? Aqui, no caso, eu posso segurar numa barra para que eles comecem a trabalhar a questão do equilíbrio. Quando eu perceber que eles já estão conseguindo se equilibrar com mais facilidade, eu vou pedir para eles retirarem a mão de onde eles estão apoiando para poder permanecer fazendo exercício, tá? E criar uma maior consciência corporal. Tudo isso, você que é professora de balé, pode ensinar. Não ficar se limitando só a bailarinos. Os idosos também precisam do seu conhecimento, precisam trabalhar a marcha para evitar quedas. Então, treinos simples como esse que eu mostrei agora vai ajudar bastante. Outra coisa que eu gosto de trabalhar bastante com eles, que vocês têm, é um cabo de vassoura. Colocou o cabo de vassoura no chão, vocês percebem que muitos idosos andam arrastando os pés. E a gente precisa trabalhar essa questão da marcha. Então, a gente pede para eles passarem, indo e voltando. E eu vou aumentando o obstáculo. Eu posso colocar aqui um bloquinho de pilates, certo? Para que eles comecem a trabalhar o equilíbrio. Lógico, como eu disse anteriormente, sempre respeitando o limite de cada um. Se é um idoso sedentário que não fazia nenhum tipo de exercício, eu vou começar sempre o exercício apoiando, tá? Na barra ou na cadeira, para que eles sintam confianças. Depois que eles aprenderam, que ele já sente facilidade nesse movimento, eu vou aumentando gradualmente a dificuldade, certo? E jamais vou começar a trabalhar o idoso antes de trabalhar a questão do fortalecimento das articulações, certo? Então, além de trabalhar com o público idoso, né, nessa questão de mobilidade, nessa questão de equilíbrio,
de coordenação, a gente precisa trabalhar com eles também a questão da memorização, que é muito importante. Então, fazer aulas que façam com que eles troquem rapidamente o movimento, né, mesclem os movimentos, vai trabalhar muito essa parte cognitiva. Então, vai trabalhar muito a questão da coordenação motora. Eu gosto muito de trabalhar, né, essa questão com eles. Voltando à questão da mobilidade, que eu falei, acabei pulando aqui, tornozelos, né, joelhos, quadris. Primeira coisa que eu gosto de trabalhar muito com eles, né, a gente faz exercícios, principalmente para a questão da panturrilha, que já está correlacionado ali ao balé. Segurou na barra, segurou numa cadeira, eleva os calcanhares e desce. Vou trabalhando o fortalecimento da musculatura. Depois eu vou trazer o pezinho aqui, ó, do lado do joelho e vou fortalecer mais. E isso, lógico, de maneira gradual, certo? Depois de trabalhar com ele isso daí, a gente vai trabalhar aquela parte de prevenção de quedas, né? Exercício de equilíbrio dinâmico e exercício de equilíbrio estático. Então, aquela questão de transferência de peso, tá? Estou aqui, eu piso para cá, jogo o pé para cá. Piso, coloco o pé aqui. Esse é um exercício que para eles, no início, é um pouco difícil. A gente percebe aquela questão do desequilíbrio. Então, segurou numa barra, segurou numa parede, pisa longe, puxa, tá? Andar com os calcanhares também é muito importante. Eles imaginam agora uma linha reta e colocam um pé na frente do outro, a princípio normal, andando normal, e depois pode ser segurando na barra, e depois eles vão fazer a mesma coisa, porém, ó, com os calcanhares, tá? Com os calcanhares. Isso ajuda muito. E não falando só também na parte física, a gente trabalha muito com eles a questão do bem-estar. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Certo? O bem-estar físico e emocional, né? Então, eu posso pegar uma sequência curta de exercício. Ó, colocar o pé lateral, transferir o peso e fechou. Coloca o pé lateral, transfere o peso e fecha. Vou repetindo esse movimento com o idoso algumas vezes, tá? Depois, quando eles estiverem mais treinados, a gente vai pedir para eles, quando jogarem o peso para uma das pernas, elevar aqui. Jogou o peso para outra perna, eleva. E gradualmente eu vou começar a dificultar o exercício. Lógico que pensando na parte também cognitiva, né? Vamos estimular o cérebro deles. E a gente pode também colocar uma música, né? Para que eles tenham um engajamento. A gente pode começar o mesmo passo que a gente está fazendo de maneira lenta, depois eu posso pedir para eles acelerarem um pouco mais, e isso tudo vai trabalhar a parte de coordenação motora deles. Então, isso tudo que eu mostrei para vocês sobre trabalhar com idosos é só o início. Tem muita coisa que eu preciso mostrar para vocês. Vocês não precisam só trabalhar com adultos, só trabalhar com crianças, vocês também podem trabalhar com profissionais da arte e da comunicação. Vocês podem estar achando estranho o que eu estou falando, mas modelos, atores, precisam melhorar a questão da expressão corporal, precisam melhorar a elegância e a presença no palco. E nada melhor do que uma bailarina para poder ensinar para eles como se portar num palco, né? Quando a gente vai dançar, a gente sempre fala para nossas alunas, sorrir o tempo inteiro. Se a música é triste, você tem que incorporar a tristeza ali naquele momento e demonstrar para o público que é muito no visual, né? Então você pega ali e demonstra. Bailarinos podem ajudar muito os atores. E não são só os atores, não são só os modelos, né? Modelo é a questão da elegância, você andar alinhado, manter a postura reta, o narizinho empinado, como as pessoas têm mania de dizer que todo bailarino é metido. É a questão postural. A gente percebe quando a pessoa é um professor de balé, quando é uma bailarina, pela questão postural. Raramente você vai ver alguém
parada desse jeito. Então, essa postura já vem da gente desde quando a gente começa. Eu comecei com 3 anos de idade e eu não consigo sentar toda torta. Eu tenho que manter essa postura, porque se eu fico torta, aí sim vou sentir dor na coluna, vou sentir dor na lombar. Então, além do público de idoso, dos modelos, dos atores, você pode trabalhar com os cantores. Exatamente. Você pode aprender a alinhar a postura do cantor, que aí ele vai ter uma melhor projeção vocal. Ele vai conseguir cantar melhor quando você consegue corrigir a postura de um cantor, né? Outro público que você pode atender, palestrantes e profissionais que trabalham com o público, né? São pessoas que estão ali diretamente em palcos, dando palestras, e eles precisam ter o controle do corpo, né? Que é a questão dos gestos, ter gestos mais seguros e mais expressivos. Já pensou uma pessoa que não tem esses trejeitos, não aprende, vai começar a falar no palco, vai começar a gesticular demais e não fica legal. Você percebe quando a pessoa já tem uma orientação que ela vai se projetar bem alinhada no centro do palco, vai fazer gestos menos explosivos, né? Que é para poder conectar mais com o público. O público, se começar a ver você se mexer demais, acaba até ficando tonto junto. Começa a se mexer, começa a perceber que você está um pouco nervosa, que você não está dominando aquilo que você está falando. Então, o correto é você se posicionar e ficar ali no mínimo gestos, assim, igual estou mostrando, pouca mão, sem muita explosão, tá? Então, você também, professora de balé, pode usar os seus conhecimentos para ajudar esse público. Além disso, nós temos também outros públicos que são os atletas, né? Os praticantes de atividades de alta complexidade, tem até aquelas modalidades mais básicas, são os corredores e os ciclistas. Você pode ajudá-los na questão de mobilidade. Seu conhecimento pode ser transpassado para eles. Eles podem absorver muito do que você tem para ensinar. Essa questão da mobilidade e também na prevenção de lesões. Então, tudo está interligado. É isso que eu quero que vocês, professores de balé, percebam. Que vocês têm um público gigantesco para trabalhar e está preso ali somente com o ensino do balé. Olha o leque de possibilidades que você tem. Eu sou professora de balé, eu tenho uma academia de dança, eu pensei comigo logo no início. A maioria das crianças estudam no período da tarde, né? No período da manhã, perdão. Então, automaticamente, elas vêm fazer o balé aqui comigo no período da tarde. Então, eu ficava com os horários da manhã vazios praticamente. E por que não trabalhar com o público adulto? Por que não trabalhar com o público idoso? Tinha aulas para criança, mas às vezes 1, 2 aulas durante a semana, no período da manhã. No período da tarde, é praticamente os horários preenchidos com as aulas de balé. Mas no período da manhã, eu acredito que muitas professoras de balé, assim como eu, estavam com os horários ali fraquinhos, sem muito movimento. Foi quando então eu comecei a trabalhar com o público adulto e ali eu comecei a perceber a necessidade que elas tinham, né, de aprender algo diferente, algo que eu dominava e que eu poderia passar para elas, certo? Então, ó, relembrando, trabalhou com bailarinos, trabalhamos com idosos, trabalhamos com o público adulto, trabalhamos com modelos, com atores, com pessoas que dão palestra, né, com palestrantes. Nós também podemos trabalhar com lutadores, por que não? Lutadores de artes marciais. Eles também precisam dos nossos serviços para melhorar o quê? A agilidade, para melhorar o equilíbrio e ainda a questão da consciência corporal. E além dos praticantes de artes marciais, nós também temos outros praticantes de esportes que têm bastante impacto, que seria o quê? Os jogadores de futebol, né? Nós teríamos também os jogadores de futebol, de vôlei e de basquete, tá?
E esses exercícios correlacionados ao balé vão ajudar no fortalecimento muscular e na prevenção de lesões. Vamos também ajudar, aqui eu já tive algumas, estou esperando agora as minhas próximas alunas engravidarem para poder trabalhar novamente. A gente pode trabalhar muito com as gestantes, né? Ensinar muito para elas do que a gente domina e principalmente no pós-parto, exatamente. A bailarina pode ensinar muito às mulheres no pós-parto que buscam ali o bem-estar. As mulheres que passaram recentemente por uma gestação, elas precisam de ajuda na recuperação da diástase, né? E precisam do fortalecimento dessa região do core. E você pode oferecer exercícios inspirados no balé que podem ajudar nessa recuperação. E há também mulheres que querem definir o corpo, apenas definir o corpo, não querem músculos demais, querem um corpo mais elegante, mais alinhado, e vocês podem trabalhar com esse público. Tem gente que não suporta academia, tem gente que tem pavor de coxa grossa, braço definido, abdômen trincado, só quer estar ali, manter o corpo, um corpo mais elegante, um corpo mais alinhado, e o balé vai poder oferecer isso. Não estou dizendo que você irá dar aula de balé para elas. Estou dizendo que você pode incorporar exercícios que vão trabalhar os músculos, tudo, mas sem deixar elas muito, como diria as blogueiras, masculinizadas, né? Tem gente que tem pavor de ter aqueles músculos gigantes. E é de cada um. Tem gente que acha lindo ter pernão, braço tonificado, abdômen trincado, mas tem gente que não, e a gente tem que respeitar a vontade de cada aluno, certo? E também você vai poder trabalhar com profissionais do movimento, em conjunto com profissionais de movimento, tá? Você vai poder trabalhar, você é professora de balé, pode trabalhar com instrutores de pilates, com instrutores de yoga, com educadores físicos, né? Que trabalham com a questão do treino funcional, e você também vai poder trabalhar auxiliando fisioterapeutas. Então, perceba a quantidade de opções que você tem de trabalhar com outros públicos e você está aí parada, sentada na mesmice, sem prosperar, porque se acomodou naquela situação de dar apenas aulas para o público infantil. Olha a quantidade de possibilidades. Então, eu não aceito desculpa quando chego e converso com uma profissional da mesma área e fala para mim, nossa, tá fraco, as alunas começam a entrar e começam a ficar na adolescência, e aí vão fazer vestibular, e some todo mundo, as turmas vão diminuindo, eu não sei mais o que eu faço. Use o seu conhecimento para atender pessoas de outras áreas. Não precisa só ficar com os bailarinos. Você pode atender outros públicos. Olha a quantidade de profissionais que você pode ajudar. Vocês podem se ajudar. O profissional do movimento, ele pode se ajudar. A gente tem que fazer uma colaboração. O que eu sei é importante para um fisioterapeuta, que também vai ser importante para um profissional, um instrutor de yoga, que vai ser importante para um instrutor de pilates, para uma fisioterapeuta. Então, a gente tem que trocar conhecimentos, sim. Um depende do outro, certo? E aí fala assim, mas como é que eu vou fazer? Converse com um profissional, veja se ele está precisando, se ele está com alguma dificuldade, se o aluno não está conseguindo uma postura reta, e vocês montam ali um plano para que o aluno ele consiga conquistar o que ele veio procurar. O que acontece? O aluno ele te procura para quê? Porque ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. E esse objetivo vai ser ou emagrecimento, ou a questão postural, ou aquela pessoa que passou por uma cirurgia, precisa reabilitar. Então, todo mundo que vai te procurar, ele te procura, não te procura à toa. Ele te procura porque ele quer resolver alguma situação. Ele quer chegar a um determinado ponto. E aí você tem que encurtar esse caminho para ele. E não dificultar, certo? Então, quanto mais instruções você passar para o seu aluno, mais comandos, mais ele vai sentir confiança em você, mais ele vai divulgar o seu trabalho, e aí você consegue crescer profissionalmente.
Então, sobre essa questão de divulgação, boca a boca é excelente, mas hoje a gente precisa muito também da questão do marketing digital. Quem não aparece, quem não é visto, não é lembrado. Então, você que está começando agora, que não sabe ainda o caminho que vai percorrer, eu quero convidar você, agora no dia 3 de abril, quinta-feira, eu vou fazer um evento chamado O Resgate Profissional do Movimento, e lá eu vou ensinar para você o caminho para você sair dessa estagnação, alcançando acima de R$10.000 por mês, e ainda por cima se tornando referência naquilo que você faz aí na sua cidade. Então esse evento ele vai ser 100% online e 100% gratuito, mas ele é somente para profissionais do movimento, tá? Então assim, eu sei que tem gente que me segue aqui e as vagas elas são bem limitadas. Então tem gente que segue e não é profissional do movimento. Segue às vezes por curiosidade, porque gostou das aulas que eu demonstro, que eu mostro para vocês aqui na internet, mas essa aula vai ser voltada para profissionais do movimento. E quem são profissionais do movimento? São fisioterapeutas, são educadores físicos, né? São instrutores de pilates, instrutores de yoga, bailarinos, bailarinas, aqueles que trabalham com o movimento. Então eu quero chamar vocês para participar desse evento e é muito simples. Você pode se inscrever aqui no link da bio do meu Instagram, né? Ou eu vou deixar o link para quem estiver assistindo do YouTube, para vocês acessarem e poderem se inscrever. Que aqui eu vou mostrar o caminho para vocês chegarem, né, a esse destino. Vou mostrar o caminho. Então, aos poucos eu vou aparecendo aqui para vocês. Hoje, como eu estava com um tempinho mais folgado, eu resolvi vir aqui, né? Já tinha feito as minhas coisas de casa, já tinha arrumado tudo, organizado toda a minha semana. Eu vim aqui para poder ter essa conversa, que a princípio, essa primeira live que eu fiz agora, já foi voltada para as professoras de balé. Mas eu vou fazer outras lives ao longo da semana, chamando os outros profissionais do movimento também e mostrando as possibilidades que eles têm de trabalhar com outros públicos que não sejam o que eles já atendem, né? Então, vocês fiquem atentos, porque eu vou divulgar essas lives, eu vou aparecer para vocês aqui. E eu vou dar uma recapitulada aqui antes de eu encerrar com vocês, tá? Essa questão que eu tinha falado para vocês sobre os instrutores se ajudarem, deixa eu só beber uma aguinha. Os instrutores de pilates, de yoga, eles podem aprender muito com você, professora de balé, sobre a postura, sobre a fluidez dos movimentos e principalmente sobre a musicalidade dos exercícios. Então, se você é um instrutor que está utilizando música durante as suas aulas, nada mais prático do que você ter consolidado ali, ter uma conversa com uma profissional da dança, né, uma professora de balé, que vai te auxiliar nessa questão da postura e na fluidez dos movimentos, certo? Os educadores físicos, eles se beneficiam muito com a questão da consciência corporal, né? Trabalhar a questão da mobilidade junto com os exercícios do balé. Isso é de fundamental importância. E aí você viu fisioterapeutas, que também podem se beneficiar. De que maneira? Eles podem complementar os seus tratamentos com as técnicas de alongamento e de fortalecimento que o balé promove, certo? Ah, mas tem muita gente que não quer fazer balé. Não é para fazer balé. É para você aprender essas técnicas, dominar essas técnicas que as professoras de balé já dominam, né? Então, você tem esse leque de possibilidades, está aí, ó, estagnada, você deixa de crescer, parece que os olhos estão vendados e você não vê essas possibilidades de crescimento que você tem. Então, se você quiser direcionar o seu conteúdo para algum desses públicos, né, você pode criar ali uma aula, um workshop voltado para esses profissionais dessas áreas. Você pode chegar, olha, eu vou montar agora um workshop hoje falando diretamente com os fisioterapeutas, de que maneira eu posso ajudar. Então, se você tem esse conhecimento, você pode montar aulas, workshops e chamar esses profissionais para poder entender um pouquinho do que você pode ensinar, certo? Então, voltando aqui, e o que vai acontecer com isso? Quando você chega e conversa direto com o profissional.
isso vai te gerar mais reconhecimento, né? Quando você trabalha com outros públicos que não sejam somente os bailarinos, isso vai te gerar renda extra, mais dinheiro no seu bolso. Então, não tem mais essa questão, eu estou estagnada, eu não consigo crescer profissionalmente, o balé não me deixa crescer. Não deixa crescer porque você não quer. Realmente você não está querendo. Porque quem quer, dá um jeitinho, vai atrás, busca mais conhecimento, e esse conhecimento você já tem. Você está ali desde pequenininha. Eu, no caso, comecei com 3 anos. Todo dia, a questão de postura, elegância. E isso vai se perpetuando, você vai tendo mais conhecimento, você vai poder passar para as pessoas sem tanto medo, sem tanta preocupação, porque você já domina isso daí, tá? E isso que eu mostrei para vocês até agora é só o início. Conforme eu disse, no dia 3 de abril, às 20 horas, lá no YouTube, vai acontecer o Resgate do Profissional no Movimento, um evento que é 100% online, 100% gratuito, que eu vou te ensinar a percorrer esse caminho, né? Para você sair da estagnação, para você ganhar mais, lucrar mais, ganhar acima de 10 mil reais por mês e ainda por cima se tornar referência na sua área, na sua cidade. Se esse conteúdo aqui que eu conversei com vocês hoje foi válido, eu quero pedir para vocês enviarem para outra professora de balé que vocês conhecem e que também merecem ouvir um pouco sobre isso, porque estão ali paradas, estagnadas. Então chegou a hora de vocês abrirem os olhos de vocês para outras possibilidades, né? Enxergar que há um caminho infinito para vocês percorrerem, né? E eu vou conseguir mostrar isso para vocês no dia 3 de abril. Fiquem com Deus, até a próxima.